Não é pergunta da prova, mas é interessante. Esse aqui, ó, esses dois travessões aqui, tá? Eles têm o mesmo significado que duas vírgulas, tá certo? Quando for dar uma explicação, implante de órgãos animais e seres humanos. Isso aqui é um aposto explicativo. Quando eu quero dar uma ênfase maior, tá? Eu posso colocar entre dois travessões aqui, tá certo? Tá? Pode ser duas vírgulas, dois travessões. E se for parênteses, quando eu não quero dar essa ênfase tão maior assim, tá? Parênteses não é para explicar tanto. Os porcos são geneticamente modificados para que seus órgãos tenham menos chances de serem rejeitados pelo sistema imunológico dos pacientes. Estes porcos não são os típicos porcos da fazenda, explicou Ayares, segurando nos braços vários leitões cor-de-rosa. Foram investidos milhões de dólares na produção desta genética, por isso são animais de altíssimo valor completo. Revivicor, tá? De Black Sober, Virgínia, pesquisa há mais de 20 anos para que os órgãos transplantados de porcos em humanos deixem de ser ficção científica e se tornem parte do serviço médico que salva vidas. Só nos Estados Unidos, mais de 100 mil pessoas estão na lista de espera para um transplante e milhares morrem todo ano esperando na fila, a maioria das vezes, por um rim, segundo as autoridades sanitárias. Desde 2021, esse 2021 é um adjunto adverbial, tá certo? Então, essa vírgula aqui, quando ele não é tão extenso assim, ela é facultativa. Tá? Vários cirurgiões americanos transplantam com sucesso rins e corações de porcos geneticamente modificados em humanos. A maioria deles fornecidos por a Revivicor. Os primeiros testes foram realizados em pessoas com morte cerebral, tá? Antes do procedimento ser tentado, e um punhado de doentes graves. Embora esses pacientes tenham morrido poucas semanas após a operação, os órgãos animais que receberam não foram rejeitados imediatamente por seus sistemas imunológicos. Um sinal promissor para os cientistas. Em um laboratório escuro, a vários quilômetros da fazenda, Todd, chefe da biologia celular da Revivicor, mantém os olhos grudados em um microscópio. Ele perfura com uma pipeta um óvulo de porco para retirar o DNA e substituí-lo por células que têm todas as instruções necessárias para fazer um porco modificado geneticamente. Em março, a empresa, que é cotada na bolsa, abriu outro centro médico para Black Sabbath, onde, em um novo centro cirúrgico, os rins de porco serão extraídos e preparados para serem transplantados no paciente receptor. O resto do porco será descartado. O porta-voz da empresa disse que as instalações contam com controles rigorosos para evitar qualquer infecção nos 200 animais mantidos ali. O objetivo da empresa é iniciar vários anos de estudos clínicos em pacientes em 2025. E se a FDA, a Agência Reguladora de Alimentos e Medicamentos nos Estados Unidos, der seu aval, iniciar a produção em larga escala de porcos geneticamente modificados em 2029. A UT já planeja investir bilhões de dólares na construção de instalações novas e maiores, tá? Na última linha do segundo parágrafo, o termo sublinhado tem como referência a semântica correta. Então, na última linha do segundo parágrafo. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, na última linha, tá? O que, né? O que está destacado. Então, vamos lá. Cujo objetivo, a gente começa desde a última vírgula, o último ponto, cujo objetivo é resolver a escassez crônica de órgãos para doação, que mata milhares de americanos, tá? Então, olha só, resolver a escassez crônica, né? A escassez crônica é que mata milhares de americanos, é isso? Ele está pedindo aqui? Exatamente, né? Letra C. Uma função do que? Pronome relativo. Então, vamos de ponto a ponto, tá? Cujo objetivo é
resolver a escassez crônica de órgãos para doação, que mata, então o que mata? A escassez. Então, o que, pronome relativo, substitui escassez crônica. Nossa colega aqui já acertou essa. Vamos ver a outra. No quarto parágrafo, os verbos sublinhados têm sujeitos, correta e respectivamente. Vamos no quarto parágrafo. Quarto parágrafo. Então, vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Vamos ver os verbos. Estes porcos não são típicos da fazenda. Então, quem que não são típicos da fazenda? Estes porcos. Quem que é o núcleo do sujeito? Porcos. Então, se tem um núcleo só, é sujeito simples. Tá certo? Vamos lá. Segunda. Foram investidos milhões de dólares na produção desta genética. Tá? Então, ó, milhões de dólares foram investidos na produção dela. Então, está todo invertido, né? Mas milhões de dólares, né? Então, só tem um núcleo. O sujeito é simples também. Então, sujeito simples, letra B. Acho que esse colega aqui ou essa colega teve mais sucesso, que é uma bem antiga nossa, né? No sétimo parágrafo, tá? No sétimo parágrafo, o que ele quer? Vamos ver no sétimo parágrafo. Quinto, sexto, sétimo. Então, o que ele fala? Desde 2021, vários cirurgiões americanos transplantam com sucesso rins e corações de porcos geneticamente modificados em humanos, a maioria deles fornecidos pela Revivicor. O que ele quer na questão número 3? No sétimo parágrafo, a pontuação pode ser modificada sem causar prejuízo à norma culta da língua portuguesa. Tá, vamos lá. Desde 2021, vários cirurgiões americanos, olha só, não pode aqui, ó, colocar uma vírgula aqui, senão separa, ó, cirurgiões americanos transplantam, separa o sujeito do predicado. Então, na letra A já não pode, na letra B já não pode vir essa vírgula aqui também, na letra C essa vírgula não pode separar o sujeito do predicado, porque está na ordem direta, né? Sujeito e depois predicado não pode ter vírgula. Tá? Na letra D, desde 2021, vários cirurgiões americanos transplantaram com sucesso rins e corações de porcos, tá? Geneticamente modificados em humanos. Tá? A maioria deles fornecido pela Revivicor. Tá? Qual que é a diferença da D para E? Qual que é a diferença da D para E? Tem vírgula aqui, vírgula aqui, e não tem aqui. Tá certo? Então, esse com sucesso é uma pausa. Tá? Ó, com sucesso e rins de coração de porcos. Tá certo? Isso aqui é um aposto explicativo. Então, precisa dessa vírgula aqui, tá? Que não tem na letra D, tá? Não tem na letra D, aqui, ó, depois de transplantaram, e tem na letra E, tá certo? Então, vamos lá. Adjunto adverbial, essa vírgula aqui pode vir ou não. Tá? Vários cirurgiões americanos transplantam. Transplantam o quê? Rins e corações. Esse com sucesso é um aposto explicativo, tá? Ele não faz parte do complemento. Eu poderia falar, vários cirurgiões americanos transplantaram rins e corações de porcos. Tá certo? É por isso que vem entre vírgulas aqui, porque é um aposto explicativo, ele deve vir entre vírgulas. Essa questãozinha é letra E. Isso aqui é 4, não é 3, né? Vamos lá. No nono parágrafo, o conector embora, tá? Traz a carga semântica. Vamos lá, nono parágrafo. Sétimo, oitavo e nono. Embora estes pacientes tenham morrido poucas semanas depois. Tá certo? Então, é de tempo? É de condição?
É de proporção? Proporção, falar proporção o quê? É de causalidade? Não, é de concessão, né? Estuda, mas não passa, tá? Embora tenha estudado, não passou, tá? Então, da ideia de concessão, e pode ser também, pessoal, adversidade, tá? Pode ser adversidade. Eles colocam bastante essas situações aqui, tá? Na nossa banca. Questão 5. Questão 5, a gente vai estudar na aulinha de hoje, tá? Questão 5, a gente vai estudar na aulinha de hoje, concordância verbal e nominal, tá? Olha só. No 10º parágrafo, a concordância aplicada a mantém está sobre as mesmas regras que, vamos lá, vamos ver, mantém lá no 10º parágrafo. 10º parágrafo. Todd, Valver, mantém os olhos grudados no microscópio. Então, sujeito, terceira pessoa do singular, então mantém verbo na terceira pessoa singular. Por que tem esse acento? É diferencial. Se fosse terceira pessoa do plural, tá? Seria acento circunflexo. Questão 5. Olha só. Todd tem, tá? Esse tem sem acento é porque é a terceira pessoa do singular. Certinho? Então, fatalmente, é letra A. As células têm, terceira pessoa do plural, tá? A Revive Cor tem, tá errado, né? Não poderia ter esse acento. O laboratório retém, teria que ser acento agudo. Os acionistas detêm, teria que ser acento circunflexo. Tá certo? Circunflexo. Então, letra A, concordância na terceira pessoa do singular. Vocês viram que nem veio tão difícil assim a questãozinha. Questão 6, pessoal. Questão 6. Prestem bem atenção aqui. Pontuação de novo. 2 questões de pontuação. Bacana, hein? Ainda no 10º parágrafo, as aspas que estão aplicadas, justificadas por... Vamos ver as aspas. Décimo parágrafo. Onde é que tem aspas? Chefe. Olha só. De ponto a ponto. Ele perfura com uma pipeta óvulo de porco para evitar o DNA e substituí-lo por células que têm todas as instruções necessárias para fazer um porco modificado geneticamente. Tá certo? Então, ele está citando alguém. As palavras não são deles, né? Veio de algum manual. Veio de algum manual. Então, vamos lá. Palavra expressão fora do contexto? Não. Termo técnico? Também não. Citação? Ok. Nome da obra? Não. Ironia? Também não. Aspa a gente usa para citação. Uma palavra de outra língua a gente usa em itálico. Vocês viram aqueles 2 travessões? Tá? Eu posso usar quando tiver uma especificidade maior. Então, vocês vejam que não é tão difícil assim. No 11º parágrafo, há 2 ocorrências de que. Tá certo? Ou o uso do que de novo, segunda vez que aparece na prova. Correta e respectivamente classificadas na... Então, vamos lá. No 11º parágrafo, o que? Como é que ele funciona? 11º parágrafo. Tá? Em março, a empresa que é cotada ao que, ele é um pronome relativo, né? Pronome relativo, porque ele substitui a palavrinha empresa, tá certo? Que é cotada na bolsa. Então, se é um pronome relativo e tem vírgula, é uma oração subordinada, adjetiva, nesse caso aqui, restritiva. Ela é restritiva, no caso não, ela é explicativa quando ela tem vírgulas. Quando ela não tem vírgula, ela é explicativa, tá bom? Quando ela tem vírgula explicativa, quando ela não tem, é restritiva. Então, o primeiro que é pronome relativo. É cotado, abriu outro centro médico perto de Blacksurg, né? Onde, em um novo centro cirúrgico, os rins de porco serão extraídos e preparados para serem
lá em cima agora, transplantados no paciente receptor. O resto do porco será descartado. O porta-voz da empresa disse que as instalações contam com controles rigorosos, tá? Então, isso aqui não é pronome relativo, né? Isso aqui vai ser uma conjunção integrante. Uma conjunção integrante, tá? Indo lá nas alternativas, então, letra A, pronome e conjunção, beleza? Ele não funciona como pronome. Questão número 8. No 12º parágrafo, a oração subordinada adverbial condicional traz em si uma leitura correta na ideia de ação subordinada condicional. 12º parágrafo. Vamos lá? A gente vai ter que identificar. O objetivo dessa empresa é iniciar vários anos de estudos clínicos em pacientes, tá? E se a FDA, a Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos, então o condicional está aqui. A FDA, a Agência Regulamentadora de Alimentos dos Estados Unidos, tá? Der seu aval iniciar. Então, ela tem circunstância de quê? Se ela der, né? É uma possibilidade, né? Então, não é certeza. É uma possibilidade, tá? Contra a expectativa, contra a factualidade. Então, é uma possibilidade. Caso ela faça isso, vai acontecer. Então, vocês viram que aqui não caiu crase, não caiu acentuação, tá? Mas caiu muito uso do que, tá certo? E aqui tem essa legislaçãozinha aqui, pessoal, que vocês podem dar uma olhada, tá? É importante para vocês. Eu vou mandar o gabaritinho no grupo, vou mandar até agora, tá? Mandar até agora no grupo esse gabaritinho, tá? De toda a prova. Aí vocês já têm acesso, até para dar uma testadinha na prova, né? Até para testar a prova, para ver se tem conteúdo igual ao de vocês. Já mandei aqui no grupo o gabaritinho para vocês. Beleza? Já mandei o gabarito aqui. Vocês terem acesso. Bom, a gente fez essa provinha, tá? Levou até menos do que o tempo esperado. Tá? Agora vamos à nossa aulinha. Pessoal, então eu mandei esse aqui para vocês, concordância e regência. Tá, uns mapinhas mentais bem bacanas aqui, para a gente estudar. Tá? Eu ia dar aula lá da escola, onde eu tenho aula hoje. Mas lá não saberia se eu teria essa estrutura que eu tenho aqui, com 3 computadores e tudo, e se a internet ia estar legal, tá? Então, nós vamos aqui hoje, das 5h30 até as 15h45, tá? Deu tempinho para chegar lá em cima da hora, tá? Mas daí, eu chegando segunda, essa 1h15 que eu devo para vocês, eu reponho segunda às 6 horas, tá? Aí, terça e quinta eu tenho aula normal, beleza? Terça e quinta aula normal, segunda, das 6 às 7, tá? A gente repõe. E aí, durante a semana, eu chamo vocês para fazer uma provinha ou outra, e quem puder assistir, senão a gente grava e manda para vocês, tá bom? Esse final de semana eu estarei viajando, eu volto só segunda. Pessoal, regência verbal. Professor, a gente viu regência verbal ontem, mas eu senti necessidade, de tanto que eles cobram, de dar mais uma revisitada aqui nas regrinhas, tá? Para dar mais uma aprofundada, tá certo? Então, olha só. O verbo transitivo direto é o verbo que exige um objeto direto, tá? Ou seja, sem preposição. Ana socorreu. Socorreu quem? O garoto. O garoto, objeto direto. Exemplos de verbos que são transitivos direto: amar, comer, socorrer, ver e assim por diante. Verbo intransitivo são aqueles que não necessitam, tá, de complemento, tá? Porque ele já tem sentido completo. Exemplo, Carlos morreu, tá certo? Maria chegou. Eu não preciso dizer mais nada para saber que Maria chegou, tá certo? Então, normalmente, são acompanhados de um adjunto adverbial, tá certo?
Que nem aquele que a gente fez ontem, tá? Ronaldo chegou ao Rio de Janeiro. Chega a algum lugar, e não em algum lugar, tá? Rio de Janeiro, nesse caso aqui, um adjunto adverbial. Adjunto adverbial de lugar, né? Então, adjunto adverbial de lugar. Lembra do verbo assistir? Assisto em Bagé. Cidadezinha lá do sul, Bagé. O verbo assistir, no sentido de morar, residir, ele é um verbo intransitivo. Então, em Bagé, é um adjunto adverbial. É um adjunto adverbial, ou seja, é um dos termos da oração, né? Adjunto adverbial. Tá? Isso a gente tem que estudar bastante também. Os termos da oração, que geralmente eles cobram alguma coisinha ou outra. Certinho? Então, exemplo de verbos intransitivos: chegar, ir, sair, morrer, nascer. Fulano nasceu. Nasceu com saúde, nasceu prematuro, mas eu sei que ele nasceu, não preciso complemento. Tá certo? Verbo transitivo indireto. Tá? Aparece muito nas nossas frases, né? Ele precisa de um complemento por preposição. Exemplo: Carol precisa, quem precisa? Tá? Precisa de alguma coisa. Então, precisa de ajuda. Isso aqui vai ser um objeto e indireto, tá? Agora aqui, ó. Tenho necessidade de ajuda. Olha só, tenho necessidade. Esse de ajuda, pessoal, se refere a quem? A necessidade. Necessidade é um verbo? Não. Necessidade é um nome. Então, esse carinha aqui eu vou chamar de complemento nominal. Chamar esse de necessidade nominal. Então, se eu falo necessito, tá, de ajuda, necessito de ajuda, esse complemento está vindo em cima de um verbo, então ele é objeto indireto. E temos o verbo também, que é transitivo direto e indireto, ele é bitransitivo, ele tem dois, ele necessita, para ser completo, dois complementos: o objeto direto e o objeto indireto. Ensino algo a alguém, pago algo a alguém, tá certo? Eu dei a minha camisa ao meu irmão. A minha camisa é um objeto indireto. Ao meu irmão, desculpa, a minha camisa é objeto direto. O objeto direto vem antes, tá? Ao meu irmão, objeto indireto. Então, é verbo. Esse verbo dar aqui é verbo transitivo direto e indireto. Vamos ver a regência de alguns verbinhos, pessoal. A gente até viu isso ontem, né? O verbo informar. O verbo informar, ele é verbo transitivo direto e indireto, tá certo? Então, ele pode fazer assim, ó. Informei o caso ao assessor, tá certo? O caso é um objeto direto, assessor é um objeto indireto, tá? Eu poderia fazer como esse mesmo verbo aqui, informei, tá? O assessor do caso. Aí o assessor virou objeto direto e do caso direto e indireto, tá certo? Esses verbos aqui, o informar, os verbos do fuxico que a gente fala: informar, cientificar, notificar, tá certo? Eles são transitivo direto e indireto, e eu posso fazer essa inversão. O verbo comparecer, tá? Ele é verbo transitivo indireto. Quem comparece, comparece a algum lugar, ou à sessão do tribunal. Verbo ensinar. Quem ensina alguma coisa a alguém, tá certo? Então, ensinei, tá? Regência verbal, que é o objeto direto, a aluna francesa, que é o objeto indireto. O verbo comunicar, tá certo?
o Francisco comunicou o segredo a todos. O segredo é o objeto direto a todos, tá? Objeto indireto, aqui a preposiçãozinha a. Por que que não leva crase? Porque todos, além de estar no plural, uma palavra masculina, e é um pronome indefinido. Tem 3 motivos para não levar crase. Desfrutar, quem desfruta, desfruta alguma coisa, tá certo? É verbo transitivo direto. Os que morrem precocemente, geralmente, desfrutam a vida. A vida, objeto direto. Verbo pedir, quem pede, pede alguma coisa a alguém. Então, os noivos pediram autorização, objeto direto, ao padre, objeto indireto. O verbo preferir, um verbinho que a gente viu ontem. Tá? Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Preferia morrer a sentir aquela sensação novamente. Então, preferir, ele não prefere mais uma coisa do que outra. Tá? Ele prefere morrer a sentir aquela sensação de dor novamente. Tá? Verbo revidar. Verbo revidar. Tá? Então, ele é verbo transitivo indireto. Quando te agredirem, não revide ao ataque. Então, ao ataque é um objeto indireto. Então, o verbo revidar é verbo transitivo indireto. Tá certo? Bom, esses são verbos que a gente não tinha visto antes na maioria, né? A regência nominal, tá certo? Então, quem é acostumado a alguma coisa ou com alguma coisa. Quem é capaz de alguma coisa ou é capaz para alguma coisa. Quem tem aversão a alguma coisa, tem aversão para alguma coisa e por alguma coisa. Geralmente é a, mas esses 3 estão corretos. Olha como esses slides são bacanas da gente guardar, são importantíssimos, tá? Nocivo, o que é nocivo? É nocivo a alguém ou a alguma coisa. Estamos vendo aqui regência nominal, regência de nome. Quem é satisfeito com alguma coisa, satisfeito por alguma coisa, de alguma coisa ou em alguma coisa. Certinho? Quem é próximo a alguém ou próximo de alguém. Cada uma dessas depende do contexto, depende da situação. Quem é curioso, esse curioso de alguma coisa ou por alguma coisa. Tá? Quem é inofensivo a alguém ou para alguém. Certinho? Ainda regência nominal. Tá? Acostumado. Estou acostumado a comer pouco. Ou eles não estavam acostumados com as novas regras, tá certo? Então depende do contexto, pessoal. Tá capaz, ela é capaz de tudo, tá certo? A empresa é capaz para trabalhar com o projeto. Então depende do contexto e da situação. Aversão, tenho aversão a ela, tenho aversão para ele, e tem aversão por itens supérfluos. Nocivo. O álcool é nocivo à saúde. Tá certo? E ainda com crase aqui, né? Satisfeito. Nós ficamos muito satisfeitos com o resultado. Tá? Não se dê por satisfeito em ser bom. Então, você pode ver que não cabe aqui com ser bom. Então, depende da situação e do contexto. Os primos ficaram mais próximos de nós. As crianças moram próximos à escola. Marcos é curioso de tudo. Minha filha é curiosa por natureza. O vírus é inofensível a seres humanos. Os danos que Luiz sofreu são inofensíveis para a saúde. Vamos lá? Então, algumas outras palavras que a gente vê na regência nominal, alguns outros exemplos. Substantivos. Quem tem admiração por alguém ou a alguém. Devoção é por alguém, a alguma coisa, para alguma coisa ou com alguém. Impaciência com alguém. Doutor em filosofia, doutor em matemática. Obediência aos pais. Atentado à vida,
atentado contra a vida, que serve os dois, bacharel em medicina, horror a situações esquisitas, advérbio, longe de casa, perto de você. Adjetivos, prestes a sair, ávido de saúde, generoso com as pessoas, propício a derrotas, benefício, benéfico a situações difíceis, grato aos pais, grato por tudo que lhe aconteceu, próximo a você, capaz de sair de casa, capaz para realizar tal atividade. Hábil em matemática, tá certo? Então, é uma relaçãozinha, inclusive que eles cobram regência nominal, mas aqui sim, o mais importante da aula de hoje, a concordância nominal. Ela é mais importante até que a verbal, porque a verbal a gente está mais acostumado, né? Na nominal, a gente tem algumas situações bem características. Vamos lá. As palavrinhas bastante, barato, caro, meio e junto, tá? Quando for adjetivo, tá? Quando for adjetivo, será variável. Quando for variável, advérbio será invariável. O que é variável? Variável vai para o plural, tem masculino, tem feminino. O invariável, que é o advérbio, o muito é sempre muito, não tem muita advérbio. Então vamos lá. Há bastantes motivos para a sua ausência. Eu troco esse bastante por muitos. Então, se couber assim, ó, há muitos motivos, é bastantes, tá? Então, os meninos falam bastante, os meninos falam muito. Você vê que não pode ir para o plural. O que é um advérbio? O que é um advérbio? É uma classe de palavras invariável, é uma classe de palavras invariável, que ela modifica um adjetivo, o advérbio muda o verbo, ou ele modifica o próprio advérbio. Então, ele vem sempre junto de uma dessas três classes de palavras, modificando-a. Então, vamos lá. Falam bastante. Esse bastante está modificando quem, pessoal? O verbo. O verbo falar. Tá certo? Então, quando eu puder trocar por muitos, é bastantes. Quando eu não conseguir trocar por muitos, troco só por muito, é advérbio. Beleza? Vamos lá. Anexo, nenhum, kit, incluso, obrigado, mesmo e próprio. Tá certo? Então, a fotografia vai anexar. O que está indo anexo? É a fotografia. Tá certo? Quando precedido por preposição, fica invariável. Então, em anexo é a fotografia vai em anexo, tá? As fotografias vão em anexo. O ofício vai em anexo. Os ofícios vão em anexo. Quando for em anexo, serve para todo mundo, tá certo? Então, os meninos, o menino fala obrigado. A menina fala obrigada. Os meninos falam obrigados. As meninas falam obrigadas, tá? Então, existe obrigados no plural? Existe. Existe obrigadas no plural? Sim. Quando for homem, obrigado. Quando for mulher, obrigada, tá? Então, a gente vê muito disso aqui, pessoal. Tá? Até agradecimento aqui. Todo mundo falando obrigado, certo? Então, está incorreto. As meninas falam obrigada, beleza? E não errem mais a partir de hoje, nem na escrita e nem na fala, beleza? Vamos lá. Pronome de tratamento. Pronome de tratamento. Senhor, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, Vossa Santidade, Vossa Magnificência, tá certo? Sempre concordam com a terceira pessoa. Vossa Santidade esteve no Brasil. Vossa Santidade é o Papa, né? Vossa Santidade é o Papa. Então, sempre terceira pessoa do singular,
Sempre que for pronome de tratamento. Vossa Excelência esteve no Brasil. Tá? Quando eu tenho dois substantivos, exemplo, menina, menino e menina estudiosos, tá certo? Então vamos lá. Vai para o plural. Quando eu tiver masculino e feminino ao mesmo tempo, o plural é sempre no masculino, tá certo? Então eu cito o nome de 10 mulheres e de um homem. Vou falar estudiosos, tá? Então a gramática ainda é machista nesse aspecto, tá? Essa é a concordância gramatical, vai para o plural masculino. Se for só mulher, plural feminino. Se for só homem, plural masculino. Se tiver homens e mulheres, o plural masculino. Tá? Atrativo, ou seja, concorda com o mais próximo. Pode ser também, está correto. Menino e menina estudiosa. Então, concordou com o mais próximo. Ou vai para o plural, ou concorda com o mais próximo. É bom, é necessário, é proibido. Essa questãozinha foi uma questãozinha que eu errei num concurso em 2009, porque eu li errado, tá certo? Porque eu li errado a questão, não prestei atenção. Eu pedi a incorreta, eu não li direito, e a letra A já estava correta, a regência, a concordância era dessa aqui. Olha só. Então, olha só. Entrada, proibido. Proibido, tá? A entrada é proibido. A entrada aqui é proibido, a entrada é proibida. Então, se tiver o A, é proibida. Se tiver o A, tá, é necessária. Tá? Se não tiver o A, esse artigo determinante, é proibido. É proibido entrada de estranhos. É proibida a entrada de estranho. Tome muito cuidado. Tá? Quando for colocar lá na escola, aquele aviso assim, é proibido a entrada de estranhos. Aí alguém pode perguntar o que é estranho para vocês. Tá certo? Pode achar até que você é uma pessoa estranha. Então você coloca assim, ó, entrada só para pessoas autorizadas e resolveu a situação. Beleza? Vamos lá? Vimos bastante já de concordância. Vamos ver a concordância verbal. Vamos ver a concordância verbal, pessoal. Sujeitos com coletivos. Sujeito com coletivos. Tá? A gente aprofunda muito nas questões, tá? A gente aprofunda muito nas questões. Sujeito com coletivos. Quando o sujeito é coletivo, o verbo fica sempre no singular. O que é coletivo? A multidão ultrapassou o limite. A multidão ultrapassou. Fica na terceira pessoa do singular. Agora, se o coletivo estiver especificado, a multidão de clientes, tá? A multidão de clientes, eu especifiquei que multidão é. Pode ser terceira pessoa ou pode ir para o plural. Peraí, professor. Devagar aí. Se for só um sujeito coletivo, então a multidão, tá? A matilha. Se ela não estiver determinada, não falei a multidão de quê? É sempre singular. Agora, quando eu especificar essa multidão, a multidão de clientes, pode ser a multidão acabou com o estoque, tá? A multidão de clientes acabou com o estoque, a multidão de clientes acabaram com o estoque. Beleza? Pode ser os dois. Concordância com nomes próprios, tá? Deve ser feita considerando a presença não, tá? Ou não de artigos. Os Estados Unidos influenciam o mundo. Tem os Estados Unidos influenciam, tá? Agora, se não tiver o artigo, Estados Unidos influencia o mundo. Essa aqui cai bastante, tá? Tem artigo plural, não tem artigo singular, tá? Essa aqui também aparece bastante com a expressão um dos que, uma das que. Prestem bem atenção aqui.
tá? Dos jogadores ausentes da Copa de 2002, Romário foi um dos que fez falta. Tá certo? Dos jogadores ausentes na Copa de 2002, Romário foi um dos que fizeram falta, tá? Então, pode ser os dois. Um dos que fez falta, um dos que fizeram falta. Esses fizeram não soa muito para o nosso ouvido, né? É por isso que ele explica aqui, porque ele serve também. Agora, quando o sujeito for ligado por nem, sujeito for ligado por nem. Eu sei que é bastante informação, a gente só vai conseguir começar a entender nas questões, pessoal. Nas questões. Então, vamos lá. Quando os sujeitos são ligados por nem, tá? O verbo vai para o plural, olha só. Nem chuva, nem frio são bem recebidos. Tá certo? Nem futebol, nem natação são seus esportes preferidos. Tá certo? Nem Botafogo, nem Palmeiras são campeões do mundo. Beleza? Sujeito seguido por tudo ou por nada. Quando o sujeito ele for seguido por tudo ou por nada, ninguém, nenhum, cada um, o verbo fica no singular. Ana, Maria, Arnaldo, tá? Daí ele resume aqui, ó. Ninguém convenceu, tá certo? Ana, Maria, Arnaldo, tá? Ninguém ganhou, ninguém tirou 10 na prova, tá? Quando tem esse resumitivo aqui, ninguém, nada, então ele vem falando e coloca uma expressão que resume, tá? A que mais cai, pessoal? Porcentagem, tá? Quando tem o símbolo de porcentagem. Aí, acabou aqui. Porcentagem, tá? Quando for especificado por termo no singular, exemplo, 20% da jornada, tá? É pouco para um trabalhador. Agora, quando for o termo especificado no plural, tá? Olha só, 20% da jornada de trabalho. Esse aqui está, não tem plural. Agora, se eu tiver assim, ó, 80% dos homens mentem sobre o desempenho sexual, tá certo? Então, olha só, aqui está no plural, dos homens, e aqui está no singular. Se está no singular, se está no plural, é no plural. Beleza? Então, nós vimos aqui sujeito com pronome relativo que. Opa! Volta e meia aparece. Quando for o pronome relativo que, a oração, tá, é subordinada adjetiva. Não esqueçam disso. Tem pronome relativo, ela é adjetiva. Se ela tem vírgula, é explicativa. Se ela não tem vírgula, ela é restritiva. Tá? O verbo concorda com o antecedente. Fui eu que comi. Tá certo? Então, eu comi. Perfeito? Ele concorda com o antecedente. Sujeito com pronome relativo quem. Que e quem. Tá certo? Então, o verbo pode ser conjugado na terceira pessoa do singular ou concordar com o antecedente. O que concorda com o antecedente, o verbo. Tá? O quem ou com o antecedente, tá? Ou pode ser conjugado. Então, fui eu quem respondeu, foi eu quem respondi. Certinho? Então, pode ser respondeu, terceira pessoa, ou primeira pessoa, eu. Beleza? Então, nós vimos, assim, em caráter geral, assim, as regrinhas, tá? E agora nós vamos ver a lista de exercícios que a gente passou para vocês, né? A gente vai ter 19, tem 25 minutinhos para fazer algumas questõezinhas dessa lista que eu mandei para vocês, tá bom? É isso mesmo? Concordância verbal. Beleza? Vocês querem fazer e a gente corrige? Você nem vê o texto aqui, né? As obras de Frida Kahlo são mundialmente conhecidas
tá? Então, deixa eu aumentar aqui, tá? Deixa eu aumentar aqui para vocês fazerem. Beleza? Dá uma olhadinha nessa aqui. Espero que vocês marquem aqui, tá? Alguém pode marcar aí, pessoal. Se, vamos lá, passo a passo, tá? Essa aqui é uma questão, até fala lá, ó. É uma questão de 2025 da FAPEC. Ela é de concordância verbal e concordância nominal. Envolveu as duas aqui. Vamos lá? Lívia marcou letra C. Mais alguém? Mais alguém? As obras de Frida Kahlo, as obras de Frida Kahlo são, tá? Então, quem que é o sujeito às obras de Frida Kahlo? Quem que é o núcleo do sujeito? Obras. Então, o as é adjunto adnominal, de Frida Kahlo é adjunto adnominal também, é uma função adjetiva, né? Então, o são concorda com quem? Com obras, que é o núcleo do sujeito, tá certo? Então, o verbo está no plural, tá? E o sujeito está no plural também. Letra C, tá certo? O verbo está no plural e o sujeito também está no plural. Letra C. Concordam? É isso mesmo, né? Concorda? Letra C, pessoal. Só ver aqui. Vamos ver a próxima, a 2. A gente não fez essa ontem, né? Ou fez? Acho que não. Vamos fazer a 2. Fez essa? Então vamos para a próxima, tá? Até para não perder tempo. A 3. A 2 é C, tá, o gabaritinho. A 2 é C. Olha a 3. Prova de delegado. Prova de delegado. Vamos ver a 3? Letra C? D? Então vamos lá. Um jogador de xadrez faz cerca de 30 movimentos por partida. Cada reação do rival, vírgula, a cada surgem, né? Porque 1000 novas possibilidades. Então surgem. Então não pode ser a letra A, porque surge. Não pode ser a letra B, porque surge.
Beleza? Mas mestres do jogo não lidam nem com 10% dessas alternativas. O tempo curto para tomar decisão não os deixa, né? Não os deixa analisar. Por quê? O tempo curto deixa, tá certo? Não deixa eles, né? Não os deixa. Então, já elimina a letra C, D e a letra E. O meu restinho, racionalmente, os zilhões de opções até a escolha de que os aproximará do checkmate. Os aproximará do checkmate. Letra C, né, pessoal? Não entendi. Essa resposta não tem nas alternativas. Qual a resposta, Lívia? Eu fiquei em dúvida. Boa noite. Boa noite. Eu fiquei em dúvida sobre essa questão e fui pesquisar a frase na internet. Ela é uma reportagem da Uhum, Super Interessante, uma revista. E aí uhum. o que completa lá não tem nenhuma alternativa. Aí as frases que completa a reportagem. Porque É, o no, que é, acontece? Eu acho que faltou esse último pedaço aqui, ó. isso, Faltou ele não é dividir, né? o, É. é nesse último pedaço mesmo. Então, aqui teria que ser dois pedaços. Tá? Ele colocou É, só um mas, travessão, não, mas não é é? tipo assim, não é os, é o aproximará. É aqui, nessa última frase que deu um erro. Ó, E aí, analisar racionalmente os zilhões de opções até a escolha de que os aproximará do checkmate. Vamos ver. é, Tá, você está falando de os aqui, ó. Eles, é, os. Então é é, os e os de novo. eu concordo, mas na frase é que Tá, deu erro. tá mas, Mas tudo bem. pelo, mas a questão pode ter sido modificada aqui para a prova, né? Pode ser, pode ser. Tá certo? Porque aqui eu Tá certo. concordo que é essa aqui mesmo, os aproximará. Eu Esse também mesmo os concordo. aqui. Esse mesmo os aqui. Tá Beleza? certo. Obrigada, obrigada. 4. Já fizemos ontem, né? A 4. É que nós vamos repetir, tá? Mas todas são da FAPEC. 5. Tá? Eu só vou passar o gabaritinho da 4 para vocês. Tá? 4 a gente já tinha feito. 4, 1 é C, 2 é C, 3 é C, 4 é B. Vamos fazer a 5? Vamos fazer a 5. Quatro é D. Tá bom? 4 é D. Acharam essas 5 aqui? C, vamos ver. Quanto mais obscuras e sem detalhes forem as estruturas das cristas papilares, menor o poder individualizador que terão. Tá?
qual que era a dúvida? Tá? Quanto mais obscuras e sem detalhes as estruturas das escrituras papulares, menor o poder, é que está aqui terá, né? Terá, tá? Quanto mais obscuro e sem detalhes forem, aqui o for, né? Bem sem vergonha essa aqui, né, pessoal? Tá? Mas não dá para errar uma questãozinha dessa, tá certo? Não dá para errar uma questãozinha dessa, beleza? Próxima, 6. Pessoal, tem alunos que estão matriculados aqui e estão matriculados no curso da professora Andréia. Tá? Hoje ela vai trabalhar transitividade verbal. Tá? E até quem não está matriculado no curso dela está convidado para assistir, a partir das 15 para 7 até as 8h30, tá? Transitividade verbal. Tá? Porque o nosso objetivo é que todo mundo passe. Tá certo? Então, tá aqui o link, vou mandar lá no grupo. Saindo daqui, quem quiser assistir com a professora Andréia, tá? Transitividade verbal é mais conhecimento que a gente vai adquirindo, vai somando, né? A 5, alguém me perguntou. A 5 é C, né? 5 foi C. Tá bom? Tá, Adriana. Tá, assim que acabar aqui, tá? Já avisei ela lá que o pessoal vai para lá. Beleza? Tá, todo mundo aqui é professor do município mesmo, lá é um curso só para servidores. Hoje coincidiu, agora que eu me dei conta que tinha uma dela, que tinha aluno matriculado nas duas, tá certo? Então vamos aproveitar, tá certo? Vamos assistir a aula da professora Andréia. Já saiu inscrição para novembro, depois da prova de vocês, já está aberto lá onde vocês fazem inscrição para a EGOV, um curso de raciocínio lógico, a partir do dia 6 de novembro, tá? São 5 encontros, a gente vai trabalhar a tabela verdade, tá? Aquela parte toda de lógica que tem caído nas provas, é até bom para o dia a dia, para a gente trabalhar com os nossos alunos, tá certo? Sim, eu já avisei para ela que vocês estão indo para lá. Seis, o que vocês acharam nas 6 aí? E, vamos lá. Com relação à concordância verbal barra nominal, assinale a correta. Lívia falou querer trair. Um grande número de países, ó. Um grande número de países. Então, isso aqui é um coletivo, né? Pode ser possui e pode ser possuem. Tá? Um esquema de defesa nas faixas de fronteiras, no continente e no mar, com o intuito, tá? E não é intuito, de proteger o território e conservar a soberania, além de evitar a entrada de contrabando, ó, entrada de contrabando de drogas, armas, imigrantes ilegais, entre outros. Isso aqui não tem nada de errado, né? Vamos ver. O que a gente acha de errinho nas outras? As zonas próximas às fronteiras entre duas nações normalmente são urbanizadas e produzem, tá fora. Diversas vezes a expressão limite é confundida, tá? A expressão é confundida, não confundido. Beleza? Os limites entre territórios, os limites têm, então tem que ter um acento aqui, tá? Acento circunflexo, acento diferencial. A partir da criação dos estados como nação, como nações, né? Todos eles sentiram, tá?
Bem ridícula essa aqui, pessoal. Por favor, né? Não pode errar. 7. 7. Vamos fazer 7? Tem B, tem A, tem C. Vamos ver qual que é a certa, pessoal. 7. Tem B, tem A e tem C. Pode falar, Raquel. Eu até vou printar aqui o gabarito de toda essa lista, tá? Para que vocês possam fazê-la também, tá? Mandei no grupo para vocês aí o gabaritinho de toda essa lista. Vamos lá? Vamos lá. Assinale a alternativa correta. Então, a palavra-chave é correta. Quanto à grafia, homônimos, concordância verbal e nominal. Tá certo? E nominal. Então, tem que procurar tudo aqui. Beleza? Então, vamos ver, a gente vai procurar erro. Só tem uma certa. Todas estão erradas, só tem uma certa. A gente tem que procurar um errinho e já pular a próxima. As causas por quais, separa aqui, né? Por quais lutou durante longos anos são tão relevantes que poderiam. Já não perde mais tempo com essa aqui, né? As causas por quais, por que lutou durante longos anos são tão relevantes, ok, certinho, que poderiam converter-se em políticas públicas para o Estado brasileiro. Beleza? Então, letra B. As causas porquê. O porquê junto e com acento, isso é um item no nosso edital, tá? Certeza que vão cobrar. Certinho? O porquê junto com acento, só se for assim, ó. O porquê. Ele vira um substantivo. O porquê do Palmeiras não ser campeão do mundo. Tá certo? Então, já não olho nem o resto, porque já está errado aqui. As causas por quais lutou durante longos anos são tão relevantes. Tá certo? As causas por que junto, então só pode ser letra B. Só pode ser letra B. 8.
8. Certinho? Ela mistura um monte de coisa na 8, né? Vamos fazer a 8. Vamos fazer a 8. Já botei o gabaritinho para vocês no grupo, tá? 8. Vamos lá, alguém achou a 8? Vamos lá. C. Letra A. A empresa que mantia. O que é isso? Tem duas mantia, né? Mantinha. Já elimina a letra A e a letra D. Isso aqui chega a ser grosseiro esse erro aqui. Tá? A empresa na qual, tá? Não é com a qual aqui. A empresa com que a instituição mantinha parceria há anos, verbo haver no sentido de existir. Isso aqui está lá, o A, tá? Lá no edital, ó, o A e o A, né? Quando é que é A passado e o A futuro. Exatamente como cai. Discordou de alguns procedimentos por esta adotados, tá? E suspendeu o convênio. E suspendeu o convênio. Certinho? Então, essa é a 8. Vocês estão marcando letra C, é isso? Olha só. A empresa com que a instituição mantinha parceria discordou dos procedimentos adotados por essa. Então, a instituição mantinha parceria, né? Então é esta, está próximo de quem fala. Então é a letra C. Tá certo? Então, ó, a empresa que, no qual. Então a resposta está aqui, ó. Com que? Quem mantém parceria com alguém. Tá certo? Com alguém. Então, letra C. Não dá tempo para fazer a 9, pessoal. Pessoal, então aqui a gente vai encerrando, que eu tenho que estar 7 horas lá no Mandetta e dar exatamente 15 minutos para chegar. Tá? Mandei no grupo de vocês, e mandei aqui. Quem quiser assistir a aula da professora Andréia, então ela vai trabalhar verbo, transitivo direto. A gente estava estudando aqui. Regência verbal. Tá certo, pessoal? Então, na segunda, eu viajo amanhã cedo e volto na segunda durante o dia. Então, na segunda, às 18 horas, a gente vê essa horinha que a gente está devendo aqui. Aí vai ter aula terça, das 6 às 8, e quinta, das 6 às 8, normal. Tá certo? Normal. Beleza, pessoal? Beijo a todos, bom final de semana e bons estudos.